E aí, o que vocês estão achando? Muita historinha? Todo mundo já tinha visto isso? Ai, tá legal, não. Eu tinha visto Tá legal. por causa da escola, Ah, né? legal. Eu também. Show de bola, meu. Então, Muito bom. aí, enquanto o pessoal tá chegando, é muito importante a gente estudar a história, mesmo quem não gosta, tá? Por quê? Tá muito ligado ao que a gente vê na Bíblia, a parte da história. Então, a gente precisa compreender a história, estudar muito a Bíblia, porque aí a gente começa a compreender por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, por que Deus fez assim, não fez assado. A gente começa a compreender um pouquinho, né, da sabedoria de Deus. E aí você vê a obra de Paulo, quanto foi maravilhosa, né? Exatamente. Então você estudando a estrutura da sociedade noção, romana, você vê porque Paulo escreve algumas coisas. Então vamos continuar aqui, deixa eu pegar o nosso slide, abrir aqui. E os índios não mostram as caras? Sei lá. Porque tá de manhã, a gente tá horrível. Não, quem é feio é feio, mano. Quem é Teve bonito, gente que acabou de acordar. Quem é feio. Não tem jeito. Vai não é uma água na cara que vai melhorar, não. Ah, aproveitando que a gente estava falando disso aí, Eliseu, por que Paulo escreve algumas coisas? Então, quando a gente falou dos escravos ali, eu até acabei pulando, né? Os escravos, na sociedade romana lá, eles eram uma coisa, tá? Eles eram coisificados. Simples assim. Era uma coisa. Era como se fosse um tênis, uma camiseta. Will, deixa eu só talvez não tenha nada a ver com o assunto, mas aí eu agora veio na minha cabeça José de Arimateia, né? Os escravos dele, porque José de Arimateia era muito rico, né? Tudo indica que ele era uma pessoa de posse. Quer dizer, tinha alguns escravos privilegiados, né? Sim. Então, a gente vai... Aproveitando isso que você falou, José de Arimateia, provavelmente ele tinha muitos escravos. E aí, quando a gente fala de escravos, a gente vê algumas situações na Bíblia que o próprio Paulo coloca. Então, o escravo era uma coisa. Era uma coisa. Você tinha total autoridade sobre o seu escravo ali. Se você era um rico e tinha escravo. E aí, o que a sociedade romana fazia? E aí eu vou usar exatamente o exemplo que eu vi quando eu estava estudando, o autor do livro deu. Então eles queriam saber, por exemplo, o que acontecia o que poderia acontecer se você jogasse gasolina numa pessoa e tacasse fogo. Eles iam lá, pegavam um escravo, tacavam combustível, colocavam fogo, aí o escravo morria. Aí eles falavam, então quando acontece, se a gente jogar combustível numa pessoa e tacar fogo, a pessoa morre. Era assim, o escravo era assim. Ele era tratado como uma coisa. Se eles tinham que fazer algum experimento, eles usavam os escravos. Se eles tinham que fazer algum estudo, usavam os escravos. Diga aí, Mari. Por isso que era uma bagunça. Cadê a Mari? Falei que nem rato de laboratório. É tipo um rato de laboratório, é uma coisa. E aí, a gente estudou lá em Gálatas, que Paulo fala assim, que para Deus não tem judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa na sociedade romana e Paulo falando que não existe nem escravo, nem livre diante de Deus, imagina o impacto dessa frase de Paulo na sociedade. Ele está colocando em pé de igualdade cidadãos romanos e escravos. Então, ele está colocando que para Deus, aquilo que era uma coisa para a sociedade romana tem o mesmo valor de um cidadão romano. Mais do que isso, a carta de Paulo a Filemon, quando ele pede para Filemon tratar o escravo Onésimo
ele fala assim para Filemão, ó, trate ele da mesma forma que você me trata. Imagina o peso dessa frase para Filemão, tipo assim, como que eu vou tratar essa coisa como uma pessoa? Então, vendo essa estrutura, a sociedade romana, a gente começa a entender um pouquinho do que Paulo escreveu ali. Porque pra gente, hoje, a gente fala assim, é um absurdo a escravidão, são seres humanos, não sei o quê. Mas naquela época, não. Era uma coisa. Você tinha seres ali que eram coisificados. E Paulo tá falando, parte da sociedade aquilo. Era uma coisa. E Paulo tá falando... Meu professor de história fala que não se pode estudar história com a cabeça de hoje. Exatamente. E aí Paulo tá falando assim, entender o que as pessoas pensavam naquela época, como que era o pensamento das pessoas. E aí Paulo tá falando assim, isso aí não é uma coisa. Isso aí é obra da criação de Deus. Esse ser que você trata como uma coisa é importante para Deus. Ele tem um valor para Deus e o valor dele foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Era isso que Paulo estava falando quando ele falava para a sociedade romana, para os Gálatas, para os Efésios, falando, diante de Deus não tem separação. Jesus desfez toda a separação. Todos são importantes para Deus, porque todos foram comprados, todos foram livres do pecado, se tornaram livres do pecado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí... Fala aí, Eliseu. Então, imagine na sociedade, naquela época, vir uma pessoa e rasgar tudo isso. Falar, não é isso. Então, mostra o choque para a sociedade, que eu digo, a alta sociedade, né? Imagina. Sim. O impacto. Quer dizer, vocês estão tudo, né? O peso disso. Isso. Aí Paulo começa a trazer à luz o evangelho. Sim. Porque a gente também tem que lembrar que nessa época a gente não tinha o cânon bíblico, ou a gente não tinha a Bíblia, né? Como a gente tem hoje, né? Com essas cartas de Paulo aí. E aí Paulo pega aquilo que ele conhecia como a Bíblia, né? Fala, lembra quando a lei falava isso? É isso que a lei tá falando. Mas e os romanos, eles sabiam da lei? Tipo, eles... Sim, a gente tinha judeus em Roma, né? E a gente vai falar deles agora aqui, Igreja de Roma. Oi, fala aí. Deixa só, pode ser que eu esteja falando assim, mas o meu pensamento é mais ou menos assim, Jesus veio, né? E veio com, todo mundo é igual e chocando a sociedade, né? Ele veio chocando todos. E Paulo vem depois explicando mais ou menos, isso que Jesus fez, tá aqui, tá vendo? Ele conta, entendeu? Mais ou menos assim, né? Sim, é isso aí. Ele meio que atitudes que Jesus tinha de tratar todo mundo com dignidade, tá? Oi, Marinobi. Cortou. Calma aí. E muitos textos de Paulo, que ele fala sobre essa igualdade e tal, tratar todo mundo de igual para igual, explicam as atitudes que Jesus tinha no tempo dele. Sim. Então, ele andava com quem ele andava e tal. Isso, Jesus ele já, assim, é mais ou menos assim, Will. Não tinha tempo, né? Tinha que ser, é isso. Era muito rápido. Né? Muito rápido, né? E Paulo já foi mais... Aí ele foi lá e falou, Saulo, tá Saulo, por que me persegue, Saulo? Eu tenho uma obra para você fazer. Agora você vai lá, vai explicar para todo mundo o que eu fiz. Porque Paulo a gente tem que lembrar que Paulo era um profundo conhecedor da Bíblia da época. E era um judeu fariseu muito estudado, ele conhecia muito a Bíblia. E aí Jesus, na sua sabedoria, fala assim, Paulo, eu te escolhi para fazer uma obra. E agora você vai explicar para os gentios que obra é essa. Lembrem-se que Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele que saiu pregando o evangelho aí fora do meio judeu. E aí a igreja de Roma. E aí quando eu estou falando da igreja de Roma, eu não estou mais falando da religião romana, tá? Estou falando da igreja mesmo, a igreja cristã que estava lá em Roma. Não tem uma definição certa de quem formou a igreja de Roma. Para a igreja católica,
Quem começou a igreja em Roma foi Pedro. Então, para a Igreja Católica, São Pedro Primeiro Papa. foi o primeiro Papa. E ele foi o Papa nesse período aí, de 42 a 67 depois de Cristo, cerca de 25 anos. Então para os católicos, Pedro fundou a Igreja Romana. Para nós, tem duas dissidências aí, duas possibilidades. A primeira é que a igreja foi formada por judeus ou prosélitos que se converteram lá em 30 depois de Cristo, na festa de Pentecostes. Então a gente tem descrição lá na Bíblia falando, no dia de Pentecostes tinha um pessoal de Roma aqui também, que ouviu aquela pregação de Pedro, sabe? Lembram da pregação de Pedro lá em Atos? Sim. Cara, o que é prosélito? Vamos procurar no dicionário. O que é um prosélito? Oi, eu vou ter que sair, vou ter que buscar a Nani, tá? Dá uma licença. Me dá uma licença. E o Davi continua aqui, tá? Vai lá. Prosélitos eram antigos hebreus que tinham acabado de se converter ao judaísmo. Eram pessoas que tinham acabado de entrar no judaísmo. Então, eram judeus já de família ou recém-convertidos que estavam lá no dia de Pentecostes. Então, quando Pedro faz aquela pregação lá, a gente tinha alguns judeus ali que ouviram aquela pregação, se converteram e voltaram para Roma. E aí fundaram a igreja. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é: lembra das viagens missionárias que Paulo fez? Sim. Então, pode ser que nessas viagens missionárias, alguns romanos ouviram a pregação de Paulo, se converteram e, quando voltaram para Roma, fundaram a igreja. Mas o mais importante a gente saber é que a igreja de Roma era formada por judeus e gentios. Então, quando Paulo escreve a carta aos romanos, ele estava escrevendo para as duas sociedades, os judeus e os gentios, que se viam separados. A gente vai ver ali que em Roma ainda tinha um pouco daquele pensamento de Gálatas, sabe? Dos judaizantes. Lembra que a gente falou dos judaizantes? Ali ainda vai ter um pouco. Então, os judeus ali os judaizantes queriam que se praticasse alguns costumes da lei, e Paulo volta a falar, não é a circuncisão física, mas a circuncisão no coração. A gente vai ver isso de novo em Romanos, certo? Então, essas três visões que a gente tem para a Igreja Católica. A igreja em Roma foi fundada por Pedro. Para nós cristãos, a gente tem as duas possibilidades: dos judeus convertidos no dia de Pentecostes que voltaram para Roma, ou dos cristãos convertidos por Paulo que foram lá para Roma fundar a Igreja Romana. E aí, qual que é a relação entre o Império Romano e a Bíblia? Você vai ver lá na história que no século I a.C., os judeus, até o século I, eles tinham uma relação pacífica com Roma. No século I a.C., eles foram expulsos 2 vezes de Roma. E aí começa uma relação muito, muito quente assim, entre os judeus e Roma. Então era uma relação muito conflituosa, eles brigavam muito com o Império Romano a partir desse século I a.C. Qual que é a relação de Jesus com o Império Romano? Vocês lembram da tentação de Jesus no deserto? Qual foi a primeira coisa que o diabo falou para Jesus? Transformar a pedra em pão. Ele ia dar vários... Não. Transformar a pedra em pão. Transformar a pedra em pão?
Sim, porque ele tinha feito jejum. Ele tava com fome. E precisava de comer. E a parte do... Se você se dobrar diante de mim, eu te darei todo esse ele ia reino. dar os reinos, né? Ai, Lembra disso aí? sim. Lembra dessa parte de transformar os reinos? Então o diabo queria, de qualquer forma, que o reino de Jesus se transformasse num reino político. Porque não era esse o papel de Jesus. Jesus não veio para ter um reino político na Terra, para ter um reino de império na Terra. O reino de Jesus era um outro reino. E o diabo fala assim para Jesus, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todos os reinos, para que o reino de Jesus se transformasse naquilo que os homens esperavam que fosse. Lembra que, se você voltar aí na história, o que os judeus esperavam do Messias? Que ele fosse o quê? Libertar Israel, né? Assim. Fosse libertar Israel, de fosse um Roma. cara rico, um cara com poder. Exatamente. Um capitão, um general, né? Era isso, exatamente. Era isso que o povo judeu esperava do Messias. Que ele fosse um líder político, um general, alguém rico. E não era isso que Deus tinha preparado. E aí, voltando aqui pro nosso slide, peraí, deixa eu tirar a carinha de vocês. Jesus critica por diversas vezes a estrutura de poder. Então ele vai lá e rejeita, né, esse império na Terra, esse poder na Terra. E ele critica por diversas vezes a estrutura de poder, sem citar violência e rebeldia. E talvez uma das maiores críticas de Jesus ao Império Romano, à sociedade romana, foi quando ele foi perguntado lá se eles deveriam pagar impostos, né? Aí Jesus manda eles pegarem uma moeda e fala, que desenho é esse que está aí nessa moeda? E aí o que tinha desenhado na moeda? César, né? O rosto do imperador. O rosto do imperador, de César. E aí Jesus fala o quê? Daí a César o que é de César. Do império e dê a Deus o que é de Deus. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E às vezes a gente não entende essa frase, né? Então, o que Jesus estava falando? Que os impérios desta terra, ou as coisas deste mundo, podem tirar de você aquilo que é importante para o mundo. Para a sociedade, mesmo a de hoje, o que é importante? Dinheiro. Status, né? Dinheiro, status, Dinheiro fama. e poder. Dinheiro, poder, status, fama. Isso é importante para o mundo. Mas Jesus fala assim, deixa isso para o mundo. Mas sabe o que Deus quer de você? Que você dê a Ele a sua fé. E a fé, quando eu falo assim, a sua fidelidade. Deus quer que você dê a Ele a sua vida. Deus quer que você dê a Ele a sua reverência, o seu amor. Então o mundo pode tirar de você, pode tomar de você aquilo que o mundo acha que é importante. Mas ele não pode tirar de você aquilo que você precisa dar para Deus. Então deixa o mundo ficar com as coisas do mundo, mas entrega para Deus aquilo que é de Deus. E aí, vamos falar do nosso irmão Paulo. Aí vocês estão vendo essa carinha no canto superior aqui? Estou vendo. Sim. Sim. Essa aí provavelmente era a carinha do nosso irmão Paulo. Quem tirou a foto? Então, quem tirou a foto? Como que eles fazem isso? Isso aí é recente, tá? Eu não sei se vocês viram uma reportagem recente que eles refizeram mais ou menos como seria o rosto de Jesus. Eles fizeram a mesma coisa com Paulo. Então, pela ancestralidade de Paulo, pelos relatos que tinham dele, pelas gravuras, por algumas gravuras, eles reconstituíram aí e provavelmente esse era o rosto do nosso irmão Paulo. E aí, como que Paulo, qual que era a relação de Roma com Paulo? Paulo era um cidadão romano e ele usou muito bem desse privilégio que ele tinha para pregar o evangelho, criticar o império e as diferenças sociais. Paulo era um homem extremamente inteligente.
Então, quando ele saiu para fazer as suas viagens missionárias, apesar de ele, obviamente, usar ali navios, barcos, mas ele usou da sua cidadania para poder entrar nos lugares, para poder entrar nas cidades do Império Romano. Usou das estradas ali, né, que o Império Romano tinha construído, para poder passar pelas cidades menores e pregar o Evangelho. Mas ele também usou disso para fazer críticas sociais, críticas ao Império. E aí, tem uma crítica aqui que Paulo faz, que é a seguinte: ele chama, por exemplo, o Império de assassinos de Cristo. Está em 1 Coríntios 2:8. Ele critica também, como a gente já falou, a questão do escravismo, né? E aí ele fala ali, ó, gente, esquece, com o sacrifício de Jesus, não tem mais escravo nem livre, não tem mais judeu nem gentil. Somos todos iguais perante Deus. Jesus pagou um preço pelo nosso pecado e agora todos têm acesso a Deus. Todos podem falar diretamente com Deus. Não tem acepção de pessoas para Deus. E aí, vamos pensar, refletir para como que era para Paulo pregar esse evangelho. Como foi a compreensão de Paulo do evangelho. Porque assim, Paulo era fariseu, então ele tinha um entendimento do evangelho. E aí, ele lia lá Deuteronômio, e aí ele lia lá e falava assim que maldito era aquele que fosse pendurado num madeiro. E aí, de repente vem Jesus e fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele tem uma revelação do evangelho de que o Messias era alguém que tinha sido pendurado no madeiro. Imagina como foi para Paulo ter essa revelação do evangelho. Então, aquele que é maldito, aquele lá que é o meu Messias que eu tanto espero, não pode ser isso. E aí ele continua a ler. E aí ele entende que se Jesus não fosse morto no madeiro, acusado de não cumprir a lei e pagasse o preço por todos nós que não conseguimos cumprir a lei, ninguém ia ter salvação. E aí Paulo coloca isso na carta aos Romanos. Fala assim, ó, esse Jesus que morreu na cruz, que se fez maldito por nós, ele pagou o preço, porque nós, como seres humanos, não conseguiríamos pagar o preço do pecado de não cumprir a lei. E é isso que Paulo trata na carta aos Romanos, do entendimento que ele tinha do Evangelho. Certo? Certo. E aí, finalmente, a gente termina o contexto histórico. E aí, trouxe umas fotinhos aí para vocês. Império Romano. Olha aí o tamanho do Império Romano. Então ele pega aqui, ó, desde a Península Ibérica, sobe, pega aqui parte da Grã-Bretanha, né? Vem pela Europa Central, passa pela Ásia, aqui, ó, a região de Israel, né, da Judéia, Jerusalém, Cesareia, onde Jesus ficou sendo jogado de um para o outro para ser julgado, né? Jerusalém e Cesareia. E aí dominou aqui todo o norte da África, ó. Então essa é a região do Império Romano. E Paulo, muito sábio, usou da sua cidadania romana para passar por essa região aqui, né? Então ele veio aqui para Galácia, para Lídia, para Macedônia, passou aqui pela Grécia, né? Aqui a região de Acaia, ó, onde foi provavelmente dessa região que ele escreveu o livro de Romanos. Aqui está escrito Cerinto, mas é Corinto, tá? A capital da região de Acaia. Foi provavelmente dessa região aqui que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Então, Paulo passou por toda essa região aqui. E aí, no fim da sua vida, ele foi levado preso para Roma. Aqui, ó, as viagens missionárias de Paulo, ó lá. Ele passa pela Grécia, passa por Corinto, região da Acaia aqui, ó. Então, toda essa região aqui
Paulo usou de estratégia, né, da sua cidadania para poder entrar com liberdade e pregar o evangelho. Pronto, vamos entrar na carta aos Romanos. Uma breve introdução da carta. Tomara que dê tempo. Para muitos teólogos, Romanos é tido como um tratado teológico. Por quê? Paulo, a gente estudou nas lições passadas a carta aos Gálatas. E a carta, para esses mesmos teólogos, a carta de Gálatas é um resumo da carta aos Romanos. Então, todo o tratado teológico que Paulo fala ali aos Gálatas, ele fala de novo aos Romanos, mas mais detalhado. É a carta mais extensa de Paulo. Romanos é a carta mais extensa. E ele vai detalhar ali o que ele compreendeu do Evangelho. Essa carta também foi utilizada em algumas universidades para ensinar a arte da argumentação. Então aí, né, na parte das curiosidades, para muitos teólogos é tido como um tratado teológico, que a gente já falou aqui. Então ela é base da fé cristã e ela também é utilizada até hoje em universidades para ensinar como a pessoa deve argumentar. Isso Paulo faz muito bem. E aí, quando foi escrita a carta de Paulo aos Romanos? Há um consenso de que Paulo escreveu essa carta enquanto ele estava lá na Acaia, naquela região que eu falei para vocês da Grécia ali, cuja capital era Corinto. Ele ficou lá cerca de 3 meses. E isso corresponde mais ou menos ao final da 3ª viagem missionária dele. Então é um consenso que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita entre 57 e 58 depois de Cristo. Certo? Então aí ainda. E essa, provavelmente, quase que com certeza, foi a última carta que Paulo escreveu antes das suas prisões. Então, os jovens estão ali estudando as cartas das prisões. A carta de Paulo aos Romanos provavelmente foi a última carta que Paulo escreveu antes de ser preso. E aí, ele fala ali aos romanos, né, que ele quer muito conhecer a igreja de Roma, porque ele não tinha ido para lá ainda. Ele quer ir lá conhecer os irmãos, quer conversar com os irmãos e tal. E ele faz algumas citações a isso. Então, lembrem-se, quando vocês lerem Romanos, é importante vocês também lerem Atos. A gente está fazendo aquela leitura de Romanos, né? Mas depois é bom vocês lerem Atos para vocês entenderem também uma parte do contexto histórico que está ali em Atos também. Atos 19, 21 e 23, 11, Paulo fala que ele quer muito conhecer os irmãos de Roma. E aí, qual que é o tema da carta aos Romanos? É a revelação da justiça de Deus. Como que a justiça de Deus se apresenta diante dos homens. Certo? Certo. Vamos ler aí? Romanos 1, 16 e 17, está aí na tela. Quem quer ler? Eu leio. Pode ler, mãe. Vai lá, Mari. Pois não me envergonhem das boas novas a respeito de Cristo, que não são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara juntos diante dele e que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. Isso. Então eu trouxe essa versão aí, que é da NVT, que ele traduz o evangelho como boas novas, né? Então Paulo, ele não tem vergonha de pregar o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação, tanto dos judeus quanto dos gentios, tanto do escravo quanto do livre. E ele fala aí que a justiça de Deus, ela é exercida sobre os homens através da fé.
E aí, qual é o propósito da carta aos Romanos? Eu coloquei aí pelo menos 5 propósitos de Paulo em escrever a carta aos Romanos. O primeiro propósito é que ele pede oração em favor dele mesmo. Por quê? Porque ele tinha juntado uma oferta, e aí ele ia levar essa oferta para os irmãos lá de Jerusalém. Então ele pegou uma oferta das igrejas gentias e ia levar essa oferta para os irmãos lá de Jerusalém, porque ainda tinha uma birra entre os irmãos de Jerusalém e as igrejas gentias, né? E aí ele queria desfazer essa separação entre as igrejas gentias e as igrejas de Jerusalém. E ele sabia que provavelmente ele ia ali ser maltratado pelos irmãos de Jerusalém. Ele já temia por isso, ele fala lá nos últimos capítulos de Romanos. Então ele pede oração por ele mesmo. O segundo propósito é que ele queria falar para os irmãos de Roma que ele queria muito conhecer os irmãos de lá. Então ele demonstra o desejo de visitar Roma. E aí ele também queria compartilhar com os irmãos de Roma alguns dons espirituais, ou algum dom espiritual que provavelmente, ou porventura, eles não tivessem conhecido ainda. Ele tinha também um propósito de ir evangelizar a região da Península Ibérica, ali, mais especificamente a Espanha. Paulo já tinha evangelizado toda aquela região ali da Grécia, ali nas suas viagens missionárias ali, a região da Galácia, né? E ele queria ir para regiões novas, ele queria evangelizar novos povos, ele queria ir para a Espanha. Então ali naquela primeira região, a cidade de Antioquia serviu como base para todas aquelas igrejas. E ao ser enviado para a Espanha, Paulo queria que Roma se tornasse essa base para os povos mais ao ocidente do Império Romano. Então ele queria ser enviado à Espanha através de Roma. E aí o último propósito que eu coloquei aqui é que Paulo queria fazer uma exposição mais detalhada do Evangelho, não só para os irmãos de Roma, né, mas para toda aquela região do Império Romano. E aí, quais são as ênfases da carta aos Romanos? Tem algumas que eu coloquei aqui. Então, primeiro, mostrar a unidade da igreja, Romanos 1,16, que a gente já leu aqui, né? Que é o poder, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus e também dos gentios. Então, Paulo queria mostrar a unidade da igreja, que através do sacrifício de Jesus não tem mais separação entre um povo e outro, entre um tipo de pessoa e outro. Ele também queria mostrar a universalidade do pecado. Romanos 3,23, quem sabe de cor? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E desde todos estão da glória de Deus. Todos pecaram, então o pecado atingiu a todos. Ele queria manifestar a justiça de Deus através do Evangelho, que a gente vai ver em Romanos 2 também. Ele queria falar que a justificação, ela só vem pela fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. A gente também vai ver isso em Romanos 4, apesar disso estar escrito lá em Efésios. Ele queria falar da nova vida na pessoa de Cristo. A gente vai ver isso em Romanos 6. Ele vai falar da vida vitoriosa no Espírito Santo. E a gente vai ver isso em Romanos 8. Ele vai falar da soberania de Deus na salvação. Só Deus pode salvar o homem. E só através da operação do Espírito Santo é que o homem reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí depois a gente vai ver Paulo falando da necessidade de relacionamentos transformados. Romanos 12 a 15. Certo? E aí pra gente... Só um minutinho. Pronto. Pra gente terminar aqui.
A carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta muito impactante. É uma carta que transformou o Evangelho. Transformou a forma de algumas pessoas verem o Evangelho. E nós esperamos que vocês também sejam transformados quando vocês lerem essa carta. Vocês leiam essa carta e deixem o Espírito Santo falar com vocês. E aí eu coloquei aí a fotinha de algumas pessoas. Não sei se todo mundo conhece. Esse primeiro aqui, alguém conhece? Esses homenzinhos das fotos aqui? Eu acho que o último é o Billy Graham, não é? Não. Parece, né? Mas não é, não. É. Alguém conhece esses homenzinhos? Não. Mas esse é o Martinho Lutero, né? A Martinho Lutero, esse aqui no meio. Esse aqui É é o o Martinho gordinho. Lutero. É o Lutero. Esse gordinho é o Lutero. Esse aqui, o primeiro, é o Agostinho. Agostinho foi um dos primeiros a escrever algo relacionado à reforma cristã. E ele teve a vida dele transformada quando ele leu Romanos 13, versículos 13 e 14. Ele estava numa reunião ali com os moravianos e aí nessa reunião eles leram esses versículos e aí Agostinho ele entendeu que Jesus não tinha vindo para salvar só as pessoas, mas ele tinha vindo para salvar ele, especificamente ele. E ali ele foi transformado ao ler Romanos. O segundo é Lutero. Esse gordinho aí é o Lutero. Durante 3 meses, lá em 1515, de novembro de 1515 a setembro de 1516, ele faz uma exposição da carta aos Romanos. Em outubro de 1517, tem aquela história de que ele fixou as 95 teses na porta do mosteiro de Wittenberg lá. Foi impactado ao estudar Romanos. O terceiro aí, de cabelinho mais comprido branco, é o John Wesley, que também foi um dos responsáveis pela reforma protestante. Num culto, em 25 de maio de 1738, ele foi avivado através de um prefácio de Lutero da Carta aos Romanos. E através desse avivamento, através dessa transformação, ele trouxe um avivamento para a Inglaterra, ali no século XVIII. E o último aí, esse senhorzinho que parece o Billy Graham, é um senhor que chama David Martin Lloyd Jones. Ele era um ministro da igreja de Westminster, lá da capela de Westminster, em Londres. E ele pregou durante toda sexta-feira, em 13 anos, a carta aos Romanos. Então, para a gente encerrar, a gente vê que a Carta de Romanos é um livro muito impactante, que transformou a história da igreja. E que vocês, quando vocês lerem essa carta, que vocês possam também ser impactados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Então, Amém. próxima aula, a gente entra diretamente no livro de Romanos, capítulo 1. Certo? Certo. Certo. Certo.